Tem horas em que a alma grita em silêncio. Dias em que você acorda com a sensação de que está atrasado para algo que nem sabe exatamente o que é. Parece que todo mundo está indo, conseguindo, alcançando, e você esperando. E é nesse intervalo entre o ainda não e o será que vai acontecer que nasce uma das maiores batalhas espirituais da vida: aprender a lidar com a diferença entre o tempo de Deus e a nossa ansiedade. É difícil admitir, mas a verdade é que muitas vezes não estamos apenas esperando uma promessa, estamos lutando contra a ideia de que talvez ela nunca se cumpra. E não é porque não cremos em Deus. O problema é que nós olhamos para o tempo como um inimigo, e quando algo demora, pensamos que falhamos, que Deus se esqueceu, ou que o céu está em silêncio porque algo deu errado. Mas o céu não funciona com o nosso relógio. Deus não está apressado e nem perdido. O tempo de Deus é como um compasso preciso, onde cada segundo tem um propósito, mesmo quando o nosso coração já está batendo no ritmo da pressa. A ansiedade nasce da ilusão de que tudo deveria estar acontecendo agora. Mas Deus não está interessado em te dar uma vida apressada. Ele quer te dar uma vida sólida, e isso exige um tempo que não se mede com datas. Existe um tempo que não pode ser contado no calendário, mas que forma o que realmente importa: caráter, firmeza, discernimento, fé que permanece quando tudo ao redor muda. A gente quer já, mas Deus quer preparado, e essas duas palavras vivem em mundos completamente diferentes. Você já percebeu como é fácil perder a paz quando algo que você esperava não acontece no tempo que imaginou? A mente começa a acelerar, o coração se enche de suposições, e antes mesmo de saber o que está acontecendo, você já está criando 1000 cenários negativos dentro de si. Isso não acontece porque Deus está demorando, acontece porque a nossa ansiedade está gritando mais alto que a nossa fé. E nesse ponto, não é sobre o que Deus está fazendo, é sobre como estamos interpretando o tempo. Deus não mede o tempo como nós. Enquanto queremos minutos, Ele trabalha com movimentos. E enquanto nós estamos pedindo respostas rápidas, Ele está construindo estruturas eternas dentro da gente. O que parece atraso pode ser uma proteção. O que parece lentidão pode ser precisão. E o que parece silêncio pode ser trabalho profundo, mas nós temos tanta pressa em sair do incômodo que nem percebemos o quanto Deus está nos livrando de dores maiores lá na frente. É natural sentir angústia quando não vemos progresso. Somos condicionados a acreditar que velocidade é sinal de sucesso. Mas Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E o propósito nunca se apressa, porque tudo que se constrói às pressas tende a ruir na primeira tempestade. Deus não quer te dar algo que você não tenha estrutura para sustentar. Ele quer formar dentro de você a resistência que a bênção vai exigir. E isso leva tempo. Um tempo que para nós parece vazio, mas que para Deus está cheio de significado. A ansiedade faz parecer que tudo está parado, mas o céu nunca está inerte. Deus está sempre agindo, mesmo quando você não sente. E é aí que a fé se prova. Não quando tudo acontece, mas quando você escolhe confiar, mesmo sem ver nada mudando. Existe uma força espiritual imensa na decisão de permanecer firme quando tudo dentro de você quer desistir. É nesse momento que você começa a amadurecer de verdade. Pense em quantas vezes você achou que algo estava atrasado e depois percebeu que, se tivesse acontecido antes, você não estava pronto. Quantas portas você queria que se abrissem, mas que hoje entende que não eram para você. Quantas vezes Deus te segurou e você confundiu cuidado com demora. O tempo de Deus não falha. Pode parecer estranho dizer isso enquanto tudo dentro de você está em guerra, mas é a mais pura verdade. Deus não se atrasa. Ele se move quando tudo está no lugar, inclusive você.
A nossa ansiedade quer que Deus corra com as nossas urgências, mas Deus está interessado em curar nossas raízes antes de entregar nossos frutos, porque frutos sem raiz firme se perdem. E a ansiedade, quando não é tratada, nos transforma em pessoas que pulam processos, que vivem de resultados instantâneos, mas que não conseguem sustentar nada com consistência. Deus não quer que você apenas receba. Ele quer que você suporte, que sustente, que prospere de maneira firme e contínua. E isso exige tempo. Um tempo que nos ensina a confiar, não nas circunstâncias, mas no caráter de quem prometeu. E é aí que entra a verdadeira transformação. Quando você entende que esperar não é perder tempo, é estar sendo moldado enquanto tudo se alinha ao seu redor. Esperar é, muitas vezes, estar sendo escondido para ser protegido. É estar sendo preparado para algo que ainda não faz sentido agora, mas que vai exigir exatamente essa versão mais forte, mais sensível e mais estável de você. Deus não trabalha apenas no destino, Ele trabalha também no caminho. E Ele sabe que o que realmente transforma um ser humano não é chegar no lugar, é a pessoa em que ele se torna enquanto caminha até lá. Talvez você olhe ao redor e veja pessoas vivendo aquilo que você tem pedido. Talvez você se sinta invisível, como se o céu estivesse priorizando outras vidas, outros projetos, outros sonhos. Mas deixa eu te dizer algo que pode trazer descanso para sua alma hoje. Deus não esquece promessas. E Ele também não trabalha com comparação. O que Ele está construindo em você é tão único, tão alinhado ao teu propósito, que não pode ser acelerado só porque você está cansado de esperar. A ansiedade grita, Deus sussurra. E para ouvir a voz de Deus, muitas vezes é preciso calar o barulho interno que a pressa gera. Quando a mente para de correr, o espírito começa a perceber. Quando você deixa de correr atrás do tempo, começa a andar no ritmo do céu. E o ritmo de Deus é paz. Não é passividade, é confiança. É saber que mesmo quando não entendo, mesmo quando tudo parece parado, existe um plano maior sendo executado nos bastidores da eternidade. A diferença entre o tempo de Deus e a nossa ansiedade não é um erro de comunicação, é uma oportunidade de transformação. Deus usa o tempo não só para entregar promessas, mas para construir quem vai recebê-las. A pergunta não deve ser quando vai acontecer, mas sim como eu estou sendo moldado enquanto não acontece. Porque o tempo que você vê como atraso, Deus vê como edificação. E quando tudo se encaixar, você vai entender por que a pressa teria sido um erro. A nossa ansiedade quer respostas, mas Deus quer raízes. A nossa ansiedade quer o agora, mas Deus quer o eterno. E entre o que você quer e o que Deus sabe, existe uma estrada chamada confiança. É por ela que Ele está te guiando, mesmo que hoje pareça que nada está se movendo. Então respira. Deus não se esqueceu. Ele só está cuidando de detalhes que você ainda não consegue ver. E quando tudo fizer sentido, você não vai dizer demorou, você vai dizer valeu a pena. Existem momentos na vida em que confiar em Deus parece o ato mais simples de se falar e o mais difícil de se viver, especialmente quando tudo ao nosso redor parece parado, silencioso, sem direção clara. A gente ora, a gente busca, a gente acredita, mas os dias continuam iguais. E aí começa a grande prova, manter a fé viva quando o cenário não muda. É nessa hora que a paciência deixa de ser uma virtude abstrata e se torna uma evidência prática da fé. Muita gente imagina a fé como algo barulhento, cheio de declarações, de força, de movimento, mas existe uma fé silenciosa que poucos enxergam. Uma fé que permanece firme mesmo sem resultados. Uma fé que não precisa gritar, porque aprendeu a confiar. Essa fé não aparece nas redes sociais, nem se mostra em discursos emocionados. Ela vive no íntimo,
Mora nos momentos em que você dobra o joelho, mesmo sem forças. Nos dias em que você levanta sem vontade, mas escolhe continuar. Nos instantes em que tudo parece perdido, mas dentro de você ainda existe uma chama que diz: Deus sabe o que está fazendo. A paciência é essa fé em movimento. Não é passividade, não é ficar parado esperando as coisas caírem do céu. É justamente o contrário. É escolher permanecer, continuar confiando, continuar fazendo a sua parte, mesmo quando não há retorno imediato. É seguir firme com o coração em paz, mesmo que os olhos ainda vejam o deserto. É essa fé madura, silenciosa e firme que transforma o processo. Quando a gente pensa em fé, muitas vezes pensa em montes sendo movidos, portas se abrindo, milagres acontecendo. Mas existe um tipo de fé que move algo ainda maior, o nosso interior. Porque confiar quando tudo dá certo é fácil. Difícil é continuar confiando quando tudo diz que não vai acontecer. E essa é a essência da paciência. Acreditar sem provas visíveis, andar sem garantias, persistir sem confirmações. Tem uma coisa que a gente precisa entender com profundidade: esperar é um ato de coragem. Vivemos num tempo em que tudo é imediato. As pessoas querem respostas em segundos, soluções rápidas, caminhos fáceis. Mas Deus trabalha com processos. E quem decide esperar nele está indo na contramão do mundo. Não por fraqueza, mas por convicção. Porque a paciência é a escolha de quem entendeu que nem tudo que é rápido é bom. E que o que vem de Deus tem um tempo certo para acontecer. A paciência, no fundo, é uma decisão diária de confiar mais em Deus do que nas próprias emoções. Porque as emoções mudam. Um dia você está motivado, no outro está desanimado. Um dia acredita, no outro já está em dúvida. Mas a paciência não segue esse sobe e desce. Ela se ancora em algo maior, na certeza de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece parado. E essa é uma das maiores expressões de fé. Confiar no caráter de Deus quando o plano dele ainda não está claro. É olhar para o céu sem resposta e mesmo assim dizer: eu continuo crendo. É não entender o motivo do silêncio, mas mesmo assim permanecer. Porque quem é paciente não está esperando uma explicação, está esperando um cumprimento. E essa diferença muda tudo. Esperar com fé é uma arte que poucos estão dispostos a aprender. Requer entrega, humildade e maturidade. É o tipo de fé que não precisa de aplausos, nem de garantias. Precisa apenas de uma certeza no coração. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mesmo que leve tempo, mesmo que não faça sentido agora, mesmo que ninguém ao redor entenda, mesmo que tudo diga o contrário. A paciência nasce desse lugar de confiança profunda, onde a alma aprende a descansar mesmo no meio da espera. E há algo muito poderoso nisso. Porque enquanto o mundo diz que você está perdendo tempo, Deus está usando esse tempo para te fortalecer. A paciência transforma os dias vazios em construção silenciosa. Cada oração sem resposta visível está lapidando a sua fé. Cada manhã sem mudança aparente está aprofundando as suas raízes. E cada decisão de continuar confiando, mesmo sem sinais, está provando que a sua fé já não depende de circunstâncias, mas de relacionamento. Você já parou para pensar que algumas das maiores transformações que Deus faz em nós acontecem quando Ele não está fazendo nada por fora? Porque é ali, na espera, que o orgulho cai. É ali que a dependência verdadeira nasce. É ali que a fé deixa de ser superficial e começa a se tornar sólida. A paciência revela onde está o nosso verdadeiro foco, em resultados ou em Deus. E quando o nosso foco volta a ser Ele, tudo muda. Não porque o cenário muda, mas porque a nossa forma de viver o cenário é outra. Esperar com fé também é abrir mão do controle.
E isso é muito mais difícil do que parece. Nós queremos saber quando, como, com quem, por quê. Mas a fé paciente aceita não ter todas as respostas. Ela se contenta em caminhar com Deus, mesmo quando não vê o destino final. Porque ela entende que a presença de Deus no caminho vale mais do que a chegada apressada a qualquer lugar. E o mais bonito de tudo isso é que Deus vê essa fé. Ele conhece os corações que escolheram esperar, mesmo quando tudo parecia gritar pelo contrário. Deus honra os que decidiram permanecer fiéis quando ninguém mais viu. Porque aos olhos humanos pode parecer inércia, mas aos olhos do céu é resistência. E o céu sempre responde à resistência com recompensa. Você pode até achar que está sendo esquecido, mas Deus está observando cada passo de obediência silenciosa. Ele está vendo cada sim que você dá, mesmo em meio à dor. Cada vez que você escolhe a paz em vez da pressa. Cada vez que você opta por confiar, mesmo sem sinais. Tudo isso é fé em forma de paciência. E essa fé não passa despercebida diante de Deus. No fim das contas, a paciência é um dos maiores atos de adoração. É como se disséssemos: Senhor, eu confio tanto em Ti que posso esperar o tempo que for, porque sei que o Teu plano é melhor do que o meu desejo. Essa declaração não precisa ser falada. Ela é vivida. Ela aparece no jeito como você lida com os dias que parecem vazios, com as orações que ainda não foram respondidas, com os sonhos que ainda não se cumpriram. Esperar também é crer. Esperar com paciência é dizer, com atitudes, que a nossa fé não depende de velocidade, mas de direção. Que a nossa esperança não está no tempo, mas em quem governa o tempo. Que a nossa confiança não está no que vemos, mas no que sabemos. Deus é bom, Deus é fiel, Deus cumpre tudo o que promete. Então, se hoje você está esperando, não pense que isso é sinal de fraqueza. Pelo contrário, pode ser exatamente a prova de que a sua fé está mais viva do que nunca. Porque se mesmo sem ver, sem sentir e sem entender, você ainda está aqui, firme, então sim, você está vivendo uma fé que vai além das palavras. E essa fé, silenciosa e resistente, está escrevendo uma história que o céu conhece muito bem. Uma história onde a paciência é o fio invisível que une cada promessa ao seu cumprimento. Às vezes, quando tudo começa a dar errado, o primeiro pensamento que invade a mente é: será que Deus está me punindo? Parece que quanto mais você ora, mais as coisas ficam confusas. Quanto mais você busca, mais o caminho se fecha. Os dias vão passando e você começa a se perguntar se fez algo errado, se perdeu algum sinal, se está fora da rota. Mas o que muita gente ainda não entendeu é que o processo de Deus não é um castigo, é uma construção. E nem toda construção é bonita enquanto está sendo feita. Existe uma diferença enorme entre ser punido e ser formado. Mas, para quem está no meio da dor, pode parecer tudo igual. Quando portas se fecham, relacionamentos acabam, oportunidades somem ou os planos desmoronam, é difícil enxergar propósito. Porque o processo, por dentro, dói. Ele bagunça, ele exige, ele quebra certezas. Mas é exatamente nisso que está o valor dele. O processo não vem para te destruir. Vem para revelar quem você realmente é e quem você ainda pode se tornar com a mão de Deus te moldando. Deus não te joga dentro de um processo por acaso. Ele não permite certas pausas só para testar sua paciência. Ele está construindo algo que, se fosse entregue agora, você não conseguiria carregar. E o problema não é que você não seja capaz. É que você ainda está em fase de preparo. Não porque é fraco, mas porque o que está vindo é grande demais para ser recebido sem estrutura. Quem olha de fora, muitas vezes não vê. Mas por dentro, você sabe. Existe uma pressão acontecendo. É como se tudo estivesse apertando.
A vida está exigindo mais do que antes. A fé está sendo puxada até o limite. As perguntas se acumulam e as respostas não chegam. É aí que mora o processo. Quando Deus começa a cavar fundo para tirar da sua alma tudo o que poderia atrapalhar o propósito. Ele não quer apenas te usar, ele quer te transformar. E transformação não é confortável. Pensa em um prédio sendo erguido. Antes de subir, é preciso cavar. E ninguém olha para um buraco no chão e diz: que construção linda! Mas é ali, naquele espaço escuro e bagunçado, que o alicerce é feito. Da mesma forma, Deus cava primeiro dentro de você antes de erguer o que planejou. Porque a obra que Ele quer fazer em você é muito mais profunda do que aquilo que você quer receber. Ele não quer só mudar a sua vida, Ele quer te mudar por dentro. O processo revela áreas que a gente achava que já estavam resolvidas. Ele mexe em traumas antigos, toca em feridas que pareciam cicatrizadas, expõe inseguranças, mostra o quanto ainda queremos controlar tudo. E isso não é falha, é graça, porque Deus não quer que você continue carregando pesos que vão te fazer tropeçar lá na frente. Ele está tratando agora para não ver você afundar depois. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase, onde tudo parece parado, mas por dentro está acontecendo uma verdadeira reforma. Onde você sente que está perdendo coisas, mas na verdade está sendo desintoxicado de tudo o que não combina com o seu propósito. Porque tem fases em que Deus não vai permitir que você continue com as mesmas ideias, as mesmas emoções, os mesmos padrões. Ele te ama demais para te deixar confortável. Ele vai mexer onde precisa mexer. Vai abalar o que precisa cair. Vai tirar o que você não teria coragem de soltar. Porque o que Ele está construindo precisa de espaço. Só que, do nosso lado, é difícil aceitar isso. Porque a gente quer resultado, não processo. A gente quer respostas, não silêncio. Quer portas abertas, não recomeços. Mas com Deus não funciona assim. Ele não tem pressa em construir o que vale a pena, e o processo é a maior prova disso. Ele mostra que Deus está mais interessado na pessoa que você está se tornando do que na posição que você quer ocupar. Em alguns momentos, você vai sentir que está regredindo. Vai achar que está voltando para trás, que está desaprendendo coisas, que está mais frágil do que já esteve. Mas não se engane, esse retrocesso aparente é só o jeito que Deus tem de arrancar de você as partes que ainda não combinam com o novo que Ele quer te entregar. Porque o processo não só acrescenta, Ele também remove. Remove ilusões, remove máscaras, remove vaidades, remove ideias que te impedem de ver com clareza. É por isso que dói. Porque está quebrando o que parecia certo, está desconstruindo o que te dava segurança. Mas essa dor não é castigo, é cuidado. O mesmo Deus que te permite passar pelo vale é o que já preparou o outro lado da montanha. Mas para atravessar, você precisa ir mais leve. E é esse o trabalho do processo, te esvaziar do que não serve, para que você receba com mais maturidade aquilo que foi feito para você. A verdade é que ninguém cresce nos dias fáceis. A gente cresce nos dias nublados, nos dias em que a fé precisa ser escolhida, nos dias em que o controle escapa das mãos e a gente precisa aprender a descansar, mesmo sem entender. É nesses dias que o céu está mais perto do que parece, porque Deus nunca trabalha só no destino. Ele está em cada passo do caminho, mesmo que os seus olhos não consigam enxergar. E talvez você esteja aí tentando encontrar algum sentido no que está vivendo, tentando entender por que certas coisas desabaram, por que certos sonhos ainda não se realizaram, por que certas portas não se abriram, e a resposta pode estar exatamente aqui. Você não está sendo esquecido, você está sendo moldado. O processo não veio para te castigar, veio para te alinhar.
E quando a obra estiver pronta, você não será mais o mesmo. Vai olhar para trás e perceber que o tempo que parecia perdido era, na verdade, o tempo mais necessário. O processo não é sobre sofrimento, é sobre crescimento. E crescimento de verdade dói. Não porque Deus gosta de ver você lutando, mas porque Ele sabe onde essa dor vai te levar. Vai te tornar alguém mais maduro, mais sensível, mais preparado. E isso vale mais do que qualquer conquista imediata. Então, respira. Você não está quebrando à toa. Está sendo construído com intenção. Deus não terminou. Ele ainda está colocando tijolo por tijolo, fortalecendo sua base, ajustando os detalhes, te preparando para algo que você ainda não consegue imaginar. E quando tudo estiver pronto, não vai faltar nada. O que hoje parece confusão, amanhã vai ser clareza. O que hoje parece peso, amanhã será estrutura. O que hoje parece abandono, amanhã será resposta. Porque Deus não constrói pela metade. Ele termina tudo o que começa. E se você está passando por esse processo, é porque Ele está construindo algo grande. Algo que não precisa acontecer agora, mas que vai acontecer no tempo perfeito. No tempo em que você já estiver forte o bastante, não só para receber, mas para sustentar. Existem fases em que a espera não apenas nos testa, ela nos revela. Momentos em que não é o tempo que dói, mas tudo o que Ele traz à tona. Porque por trás do silêncio de Deus e da demora das promessas, algo mais profundo está acontecendo. A espera começa a escancarar aquilo que até então estava escondido dentro de nós. Feridas não curadas, medos que a gente aprendeu a disfarçar, expectativas que colocamos no lugar errado. E esse processo, embora silencioso, fala mais alto do que qualquer palavra. Não é à toa que tantos se desesperam no meio da espera, porque o tempo não responde, mas ele expõe. E quando tudo parece parado por fora, o barulho que surge por dentro é o que mais incomoda. Pensamentos acelerados, emoções desencontradas, perguntas sem resposta e uma inquietação que, muitas vezes, você mesmo não sabe explicar. Mas Deus sabe. Ele sabe que há coisas que só aparecem na pausa, porque enquanto tudo está correndo, você segue no automático. Mas quando para, você começa a enxergar aquilo que precisa ser tratado com profundidade. A espera funciona como um espelho. E espelhos não mentem, eles mostram exatamente o que está lá, mesmo quando a gente preferia não ver. Às vezes, o que nos frustra não é o que Deus não fez ainda, mas o que estamos descobrindo sobre nós mesmos enquanto Ele ainda não faz. A ansiedade que escondíamos com ocupações, o orgulho que disfarçávamos de autoconfiança, a comparação que se tornava oração disfarçada, a carência que tomava o lugar da fé. Tudo isso vem à tona quando Deus nos convida a esperar. E não é para nos envergonhar, é para nos curar. Deus não expõe o que está dentro de nós para nos humilhar. Ele revela para transformar. Ele permite o tempo, não como um castigo, mas como um tratamento. Porque se Ele colocasse você no lugar que sonha agora, com todas essas questões não resolvidas, o que parece bênção se tornaria peso. Deus não trabalha com aparência, Ele trabalha com verdade. E a verdade do nosso coração precisa ser colocada diante dEle antes que a promessa se cumpra. Por isso, a espera é tão poderosa. Porque ela nos confronta, e ninguém amadurece sem confronto. É no silêncio que percebemos o quanto nossa fé ainda está ligada às respostas rápidas. É na demora que enxergamos o quanto queremos controlar tudo. É na ausência de sinais que descobrimos o quanto ainda condicionamos nossa confiança às circunstâncias. Deus usa o tempo para tirar os filtros, para remover as camadas e para tratar o que só Ele vê. Pode ser que durante essa caminhada você tenha percebido que está mais impaciente do que imaginava, mais inseguro do que admitia, mais ferido do que dizia aos outros. E está tudo bem. Não para ficar assim,
mas para entregar isso. Porque Deus não espera a perfeição, Ele espera a entrega. Ele não quer que você finja que está tudo resolvido. Ele quer que você permita que Ele resolva. A espera cria esse ambiente onde finalmente paramos de disfarçar e começamos a nos abrir de verdade. Talvez você esteja enfrentando esse tempo e sentindo que está regredindo, mas não está. Você só está se enxergando com mais clareza. E isso, por mais desconfortável que seja, é uma das maiores provas de crescimento, porque quem não se vê, não muda. E quem não muda, não sustenta nada duradouro. Deus está te mostrando o que ainda precisa ser moldado para que, quando o tempo certo chegar, você esteja inteiro, saudável, consciente e firme. A espera também revela quais vozes estão comandando o nosso interior, porque quando Deus silencia, outras vozes tentam ocupar o espaço. A voz da dúvida, a voz do medo, a voz da comparação, a voz da pressa. E é nesse campo invisível que a luta mais intensa acontece. Porque se você acreditar na voz errada, tomará decisões erradas. Mas se aprender a reconhecer a voz de Deus mesmo no silêncio, desenvolverá uma estabilidade que o mundo não pode oferecer. Essa espera, que parece longa, está te ensinando a filtrar, está te ensinando a discernir, está te treinando para não agir por impulso, porque o tempo nos faz ver o que não víamos antes. Pessoas que não estavam prontas para caminhar com a gente. Caminhos que pareciam seguros, mas nos afastariam do propósito. Decisões que no calor do momento pareceriam certas, mas depois nos cobrariam caro. A espera não nos segura por maldade. Ela nos segura por proteção. Existe um tipo de cura que só acontece quando você para. Quando você não tem mais distrações, quando o controle foge das mãos, quando não dá mais para empurrar sentimentos para debaixo do tapete. É aí que Deus começa a trabalhar nas profundezas. Coisas que ninguém vê, coisas que nem você entendia direito, mas que estavam travando áreas inteiras da sua vida. Deus não quer apenas te levar longe. Ele quer te levar limpo, sem pesos desnecessários, sem amarras emocionais, sem feridas que contaminam aquilo que você tocar. E tudo isso está sendo tratado nesse tempo que você chama de espera. Não é tempo perdido, é tempo revelador. Cada dia aparentemente comum está expondo algo importante. Cada oração sem resposta imediata está revelando algo que precisa ser entregue. Cada noite em que você sente que não vai aguentar, está te ensinando a confiar além da dor. E isso não é pequeno. Isso é transformação. Quando você começar a enxergar a espera não como atraso, mas como revelação, tudo muda. Porque você para de lutar contra o tempo e começa a se abrir para o que ele está mostrando. Você deixa de perguntar, quando vai acontecer? E começa a perguntar, o que o Senhor quer me mostrar hoje? Essa mudança de postura muda tudo, porque você passa a cooperar com Deus em vez de resistir a Ele. No fim das contas, a dor da espera não é sobre o que falta fora, é sobre o que ainda precisa ser curado dentro. E essa dor, quando colocada nas mãos certas, se transforma em cura, em clareza, em liberdade. A espera te mostra que o que você achava que era apenas um atraso, na verdade, era uma oportunidade de enxergar o que estava te impedindo de viver a plenitude que Deus preparou. Por isso, se hoje você está esperando e está doendo, saiba que não é um tempo em vão. É um tempo revelador. E tudo o que está vindo à tona agora não é para te envergonhar, é para te libertar. Deus está tirando o véu. Está tocando em camadas que você nem sabia que existiam, está reordenando tudo de dentro para fora. Porque Ele sabe. Não adianta te entregar algo se o seu coração ainda não está livre para receber. A dor da espera é desconfortável, mas ela é, muitas vezes, o maior presente que Deus pode te dar, porque é através dela que você se descobre. É nela que você se vê de verdade.
E quando essa visão acontece, a transformação é inevitável. E onde há transformação, há crescimento. E onde há crescimento, a promessa se torna não só possível, mas sustentável. Tem fases da vida que parecem um descompasso. Enquanto tudo acontece para os outros, você sente que sua vida está travada em algum ponto que não faz sentido. Você ora, tenta manter a fé, faz tudo o que está ao seu alcance, mas o tempo passa e nada muda. O coração começa a se inquietar, a mente a questionar e a alma se cansa. É nesses momentos que uma verdade precisa ser lembrada com força. A espera não te atrasa, ela te posiciona. Pode parecer que está tudo parado, pode parecer que você ficou para trás, mas o que seus olhos não estão vendo é que Deus não te deixa em pausa sem motivo. Ele não desperdiça nenhuma estação. Existe um movimento acontecendo, mesmo na superfície parada. Existe uma obra sendo alinhada, mesmo que você ainda não consiga notar. E é exatamente por isso que você ainda está esperando. Porque Deus não quer que você chegue apenas no destino. Ele quer que você chegue no momento certo, do jeito certo e na posição certa. A espera não é sobre lentidão, é sobre exatidão. O tempo de Deus não se guia por pressa, mas por propósito. E isso significa que muitas vezes Ele vai te segurar quando tudo em você quiser correr. Não para te frustrar, mas para te proteger. Existem portas que parecem boas, mas não estão prontas. Existem encontros que parecem certos, mas ainda não foram preparados. E o que Deus faz, enquanto você espera, é te colocar no ponto exato em que essas coisas não vão apenas chegar. Elas vão te encontrar posicionado. Pensa em um jogo de xadrez. Às vezes, o jogador segura uma peça por vários minutos, enquanto o outro se inquieta com a demora. Mas quem está segurando a peça não está em dúvida. Está estudando a melhor jogada. Deus faz o mesmo com você. Ele segura, ajusta, move nos bastidores. Porque a jogada que Ele quer fazer através da sua vida não é comum, é estratégica. E posicionamento exige sabedoria, exige tempo. A ansiedade, por outro lado, é péssima conselheira. Ela te faz pensar que se você não agir agora, vai perder algo. Que se não for rápido, vai ficar de fora. Mas a verdade é que ninguém perde o que foi desenhado para receber no tempo de Deus. A impaciência nos empurra para escolhas antecipadas, para portas mal alinhadas, para relacionamentos rasos e oportunidades disfarçadas de bênçãos. E é aí que o perigo mora. Porque entrar no lugar certo na hora errada é tão problemático quanto entrar no lugar errado. É por isso que Deus te posiciona. E posicionar não é só esperar no mesmo lugar físico, é um movimento interno. Deus te posiciona emocionalmente, espiritualmente e até mentalmente. Ele te amadurece para que você não aceite migalhas. Ele te fortalece para que você não se confunda com ofertas passageiras. Ele te alinha por dentro para que, quando o que for verdadeiro chegar, você esteja firme por fora. Muitas vezes, o que parece atraso é, na verdade, um redirecionamento. Deus vê o que você não vê. Ele sabe os riscos que você não sabe. Ele percebe intenções que você não percebe. Ele enxerga as próximas estações que você ainda não imagina. Por isso, Ele espera. E nesse tempo, Ele te prepara. Ele corrige sua rota, limpa seu campo de visão, afasta distrações que te fariam tropeçar. E tudo isso está acontecendo enquanto você acha que nada está acontecendo. O posicionamento é tão importante que Deus não negocia com ele. Ele prefere segurar uma promessa do que entregá-la a alguém despreparado, porque a bênção fora do lugar certo se torna peso. Mas a bênção recebida com posicionamento se transforma em propósito realizado. E o que está sendo posicionado hoje
vai ser compreendido amanhã. Você vai olhar para trás e entender por que não foi antes, porque teve que esperar, porque parecia que tudo estava devagar, e vai agradecer. Enquanto isso, você pode até não ver a mudança, mas ela está acontecendo. Aos poucos, sua visão está se ajustando. Você já não pensa como pensava, já não ora como orava, já não aceita o que aceitava, já não se move por necessidade, mas por direção. Isso é posicionamento, quando você começa a perceber que o tempo não é um inimigo, mas uma ponte. E quem atravessa essa ponte de forma correta, chega do outro lado pronto para o que Deus preparou. Talvez você esteja vivendo o tipo de espera que não tem cara de bênção. Talvez tudo à sua volta pareça uma demora sem sentido. Mas não se engane, Deus está te conduzindo mesmo que não pareça. Ele está te segurando por dentro para que quando chegar a hora, você não desmorone por fora. Ele está te ensinando a discernir o que vem dele e o que apenas parece ser. Ele está criando em você um senso de firmeza que vai te sustentar por muito mais tempo do que qualquer conquista imediata. A espera que te posiciona é, muitas vezes, silenciosa. Ela não vem com sinais visíveis, nem com aplausos. Ela vem com confrontos internos, com ajustes de rota, com decisões invisíveis. Mas é nesse ambiente que Deus forma as pessoas que vão fazer diferença no mundo. Porque ninguém que foi usado por Deus de forma poderosa chegou até lá por impulso. Todos passaram pelo tempo de posicionamento, pelo tempo onde a fé não era mostrada, era vivida. Então, se hoje você está nesse lugar de silêncio, de pausa, de espera, saiba que você não está parado, você está sendo posicionado. E o que Deus está fazendo em você agora é maior do que você imagina. Ele não está apenas preparando algo para te entregar. Ele está preparando você para aquilo que vai receber. E esse preparo é o que vai sustentar sua caminhada quando as promessas se cumprirem. Não se apresse, não se compare, não se confunda, continue se posicionando. Porque o que vem para quem está no lugar certo, na hora certa, com o coração certo, não vem pela força do acaso. Vem pela mão certeira de um Deus que nunca erra nos detalhes. E quando esse momento chegar, você vai entender que a espera não te atrasou. Ela te colocou exatamente onde precisava estar. Tem momentos em que tudo o que você quer é uma resposta, uma virada, um sinal. Qualquer coisa que prove que a sua fé não está sendo em vão. Você continua orando, continua acreditando, mas a vida insiste em te manter num ritmo lento. E essa lentidão começa a se transformar em dúvida. É nesse ponto que muitos pensam em desistir, não porque não acreditam mais em Deus, mas porque não aguentam mais o tempo que parece não passar. E ainda assim, é exatamente nesse intervalo que a paciência começa a cumprir um dos seus maiores propósitos: te amadurecer e te proteger de você mesmo. Sim, é isso mesmo. A paciência não está apenas te ensinando a esperar. Ela está te treinando para não se sabotar enquanto espera. Porque quando a alma está cansada e o coração está impaciente, a gente começa a tomar decisões que nascem mais da dor do que da fé. E é aí que a paciência entra como escudo. Ela impede que você coloque tudo a perder por não saber esperar a hora certa. Ela te amadurece para que você não escolha atalhos que parecem mais rápidos, mas te levam para lugares que Deus nunca planejou para você. Quem não é treinado na paciência acaba sendo guiado por impulsos. E os impulsos não pedem sabedoria, não pedem discernimento, não pedem direção. Eles apenas pedem pressa. E essa pressa é um dos caminhos mais perigosos para o fracasso espiritual. Porque quando você está apressado, você aceita o que aparece. Você negocia princípios, você silencia o discernimento, você chama de resposta o que na verdade é distração. E isso tem um custo alto.
A paciência, por outro lado, é como uma lente que te ajuda a enxergar além das aparências. Enquanto o mundo tenta te convencer de que você está atrasado, a paciência te lembra de que você está sendo moldado. E quando você entende isso de verdade, começa a perceber que a demora nunca foi uma perda de tempo. Foi proteção. Deus não estava te punindo. Ele estava te impedindo de se jogar em lugares que pareciam certos, mas carregavam armadilhas invisíveis. Muitas das piores decisões que uma pessoa pode tomar na vida nascem da impaciência. Relações que começaram na carência, caminhos que foram escolhidos por comparação, alianças que foram formadas pela urgência de chegar logo em algum lugar. E quando o tempo passa, você olha para trás e vê que não era o momento, não era o lugar, não era a pessoa, mas já era tarde, já tinha entrado, já tinha confiado, já tinha se envolvido. É por isso que Deus, em seu amor, insiste em nos ensinar a esperar, porque a paciência é uma muralha que te protege de se sabotar. E essa proteção não é apenas externa, ela começa por dentro. A paciência amadurece o seu coração para não buscar validação no que passa. Ela fortalece sua mente para não se deixar levar pelas comparações que desgastam. Ela organiza suas emoções para que você não se entregue a qualquer oportunidade que apareça só porque está demorando demais para a certa chegar. A paciência, no fim das contas, é um guardião da promessa. Ela segura você no lugar certo até que tudo esteja preparado, dentro e fora de você. Você já percebeu como a pressa pode te tornar cego? Quando a ansiedade toma conta, você começa a ver o que não existe. Começa a forçar conexões, a tentar encaixar coisas que claramente não foram feitas para você. E tudo isso porque a espera dói. Mas a dor da espera não é nada comparada à dor de entrar em uma estação para a qual você ainda não foi treinado. É melhor esperar com fé do que correr sem direção. E a paciência te ensina exatamente isso. O amadurecimento que a paciência traz não é algo que você percebe de uma vez. Ele vem aos poucos, em pequenas mudanças, em reações mais calmas, em respostas mais conscientes, em escolhas mais firmes, até que um dia você se dá conta de que já não é mais a mesma pessoa que começou a jornada. Sua fé não grita mais por pressa, ela se firma na confiança. Seus olhos não buscam mais sinais desesperadamente, eles enxergam com mais clareza. Seu coração já não se entrega para qualquer coisa que preencha o vazio. Ele espera, porque sabe que o que vem de Deus nunca chega pela metade. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Um tempo em que tudo parece parado, mas na verdade você está sendo fortalecido para não se sabotar no momento mais importante. Deus está te ensinando a discernir, está te ensinando a resistir, está te ensinando a permanecer. Porque o inimigo sabe que não precisa te destruir se conseguir te convencer a aceitar menos do que Deus preparou para você. E a paciência é o que te impede de cair nessa armadilha. Muitos confundem a espera com fraqueza. Mas só quem já foi tentado a apressar as coisas sabe o quanto é preciso ser forte para esperar com paz. A paciência não é passiva, ela é firme. Ela segura sua alma no lugar enquanto o céu trabalha. E é essa firmeza que se transforma em maturidade. Uma maturidade que não é barulhenta, mas é real. Que não depende de aplausos, mas sabe o valor do silêncio, que não exige respostas imediatas, mas confia no tempo exato de Deus. E é esse tipo de maturidade que sustenta destinos longos. Porque quem não é maduro no processo se perde no cumprimento da promessa. Deus não quer que você apenas chegue lá, Ele quer que você se mantenha lá. E isso só acontece com um coração curado, com uma mente fortalecida e com uma fé que aprendeu a esperar.
Esse é o propósito da paciência, formar dentro de você o tipo de estrutura que o sucesso, por si só, não consegue construir. Se hoje você sente que está sendo forjado no tempo, lembre-se disso. Você não está sendo punido, está sendo preparado. E o que está sendo preparado dentro de você é o que vai te impedir de estragar o que Deus te entregará mais adiante. A paciência está te livrando de decisões precipitadas, está te livrando de pessoas que não suportariam o peso da tua próxima estação. Está te livrando de situações que poderiam parecer bênçãos, mas que viriam carregadas de consequências. Você não está sendo atrasado, está sendo guardado. Deus não te esqueceu. Ele está te protegendo de tudo aquilo que parecia bom, mas que te faria tropeçar. E quando tudo se alinhar, quando o cenário estiver pronto e você estiver firme, você vai perceber que a paciência não só te trouxe até aqui, ela te salvou de muitos atalhos que teriam desviado você do melhor que Deus já havia preparado. E isso não tem preço, isso é sabedoria, isso é cuidado, isso é maturidade. Existem momentos em que a alma parece estar em guerra com o tempo. Você acorda com um peso no peito, como se estivesse atrasado para algo que não consegue nomear. O coração está cansado de esperar, mas ainda não tem coragem de desistir. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas vivem um dos maiores conflitos espirituais da jornada. Como descansar num tempo que não revela nada. Como confiar quando tudo parece parado? E como seguir quando não há nenhuma certeza à frente? É nesse terreno delicado que a paciência revela seu papel mais profundo. Quando você decide aprender a ser paciente, não por força, não por obrigação, mas por entendimento, algo dentro de você muda. É como se a luta silenciosa que você carregava por dentro começasse a dar lugar a uma nova percepção. Você começa a perceber que não está mais empurrando o tempo, está caminhando com ele, e essa mudança de postura muda tudo. Porque enquanto você resistir ao processo, ele se torna mais pesado. Mas quando você se alinha, quando para de brigar com o tempo e começa a escutar o que ele está dizendo, você entra em sintonia com o que Deus está fazendo. Não porque tudo se tornou claro, mas porque você entendeu que fé não é controle, é confiança. Aprender a ser paciente é como mudar a frequência da alma. É sair do barulho das comparações, da pressa, da cobrança e começar a ouvir a voz que realmente importa, a voz de Deus. Uma voz que não vem no grito, mas no sussurro. Que não corre, mas guia, que não empurra, mas conduz. E para ouvir essa voz com clareza, você precisa aprender a silenciar as outras. Isso é paciência. É escolher a harmonia em vez da urgência. É trocar a aflição da dúvida pela paz da entrega. Quando você entra em harmonia com a vontade de Deus, percebe que nem toda espera é perda. Às vezes, o que parece atraso é apenas a maneira dele te ensinar a andar no ritmo certo. Você para de medir a vida por metas alcançadas e começa a medir por passos obedientes. A ansiedade começa a perder força, porque você já não vive mais na expectativa de um quando, mas na certeza de um com quem. E enquanto Deus estiver com você, o tempo deixa de ser um inimigo. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. Leva tempo, leva confronto, leva decisões silenciosas que ninguém vê, mas aos poucos o seu interior vai sendo ajustado. Você começa a discernir o que antes parecia confuso, começa a soltar o que antes te prendia, começa a aceitar que o processo também é um presente. Porque o que Deus faz em você enquanto você espera é tão importante quanto aquilo que você espera que Ele faça. Entrar em harmonia com a vontade de Deus é reconhecer que a vida não é sobre pressa, é sobre direção. Não é sobre chegar primeiro, é sobre chegar inteiro. Não é sobre fazer como os outros, é sobre fazer como Deus quer.
E esse tipo de entendimento só nasce na paciência, porque a paciência não te ensina apenas a esperar. Ela te ensina a ouvir, a perceber, a alinhar o seu querer com o querer de Deus. E quando essa harmonia começa a tomar forma, você se surpreende com o tipo de paz que começa a ocupar o seu peito. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de consciência. Uma paz que diz: eu sei que Deus está comigo, mesmo que eu ainda não veja o que Ele está fazendo. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Confiar sem entender, caminhar sem saber tudo, permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É aqui que a paciência se transforma em fé sólida. Não uma fé que exige provas, mas uma fé que caminha pelo que crê. Não uma fé que cobra respostas, mas uma fé que descansa nas promessas. E essa fé muda o seu olhar. Você começa a ver Deus nas pequenas coisas. Começa a agradecer por detalhes que antes passavam despercebidos. Começa a enxergar valor nas pausas, sentido nos silêncios, propósito nos atrasos. Porque agora você entende. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E tudo o que Ele faz, ou permite, tem um motivo maior do que você imagina. A paciência te coloca exatamente nesse lugar de confiança, um lugar onde a sua alma não precisa mais correr, um lugar onde você respira fundo e diz: eu não preciso entender tudo agora, eu só preciso confiar que o Deus que começou vai terminar. Harmonia com a vontade de Deus não é ausência de dor, é presença de consciência, é saber que mesmo com lágrimas nos olhos, você não está sozinho, que mesmo sem respostas no papel, a promessa continua viva, que mesmo sem ver a saída, você não está perdido, porque você está exatamente onde precisa estar, no centro da vontade de um Deus que sabe o fim desde o começo. Essa harmonia te dá força, te dá clareza, te dá estrutura. Porque quando você para de lutar com o tempo, a energia que era gasta na ansiedade começa a ser usada na construção. Você começa a se preparar de verdade, começa a crescer sem perceber, começa a amadurecer sem precisar de crise. E esse crescimento, ainda que invisível, é a base que vai sustentar tudo o que Deus vai entregar depois. Talvez agora você ainda sinta que está no meio da confusão. Talvez ainda haja perguntas sem respostas. Mas se você está escolhendo confiar mesmo assim, se você está permitindo que a paciência te ensine, mesmo com dor, se você está optando por obedecer, mesmo sem entender o porquê, então você já está em harmonia com o céu. E é exatamente isso que muda tudo. A paciência não é só uma espera bonita, é uma decisão profunda. É o tipo de escolha que transforma seu caminhar, não porque o caminho ficou mais fácil, mas porque você ficou mais estável. E quando isso acontece, nada te tira do lugar. Porque você já não está mais preso a prazos, expectativas ou comparações. Você está firmemente plantado na certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e no tempo certo será revelada. E nesse dia, quando tudo fizer sentido, você não vai apenas agradecer pela promessa, vai agradecer também pelo processo, porque vai entender que foi ali, no silêncio e na espera, que você se tornou exatamente quem precisava ser para viver tudo o que Deus tinha reservado. Isso é harmonia, isso é paz, isso é o que a paciência constrói. Eu lembro de uma fase específica da minha vida em que tudo parecia estar travado. Eu estava orando, jejuando, buscando, fazendo tudo o que eu sabia que precisava fazer. E mesmo assim, nada. O silêncio de Deus era ensurdecedor. As portas que eu acreditava que se abririam logo foram se fechando uma a uma. E eu comecei a me perguntar se tinha feito algo de errado, se tinha saído do propósito sem perceber. Foi um tempo em que me senti esquecido, como se todo mundo estivesse avançando e eu estivesse empacado no mesmo lugar. E, para ser sincero com você, teve um dia em que eu cheguei a dizer:
Deus, se o Senhor não vai me responder, me diz pelo menos o que eu devo fazer com esse silêncio. Foi duro. Só quem passa por isso sabe a mistura de fé e cansaço que a gente sente. Mas foi justamente nesse tempo que eu comecei a perceber algo diferente. A minha oração mudou. Ela deixou de ser um grito por respostas e passou a ser um espaço de rendição. Eu parei de lutar com o tempo e comecei a prestar atenção no que Deus queria tratar dentro de mim. E acredite, Ele tratou. Ele mostrou coisas no meu coração que eu nunca tinha visto. Me amadureceu de uma forma que, se tivesse vindo a promessa antes, eu não teria estrutura para sustentar. Hoje, eu olho para trás e entendo. Deus não estava me atrasando. Ele estava me posicionando. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque Deus também está trabalhando em algo dentro de você. Então, se essa mensagem falou com o seu coração, faz o seguinte: deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho confiar mesmo sem entender, para eu saber que você está comigo nessa caminhada. E não para por aqui, não. Tem outros vídeos no canal que vão continuar te ajudando a entender o processo de Deus na sua vida. Assiste o próximo, porque uma palavra pode mudar completamente o seu dia. Te espero lá.